Boa noite, o CNN Tonight tá no ar com um vídeo muito legal para começar aqui a nossa conversa também, já dá uma dica do nosso assunto de hoje, que é estereótipo, sabe? Quando tentam colocar a gente dentro de uma caixinha, dentro de um modelo, como se a gente tivesse que se encaixar num padrão, como se a gente tivesse que corresponder a uma expectativa, né? E aí a gente pegou ali a contribuição de algumas pessoas, obrigada pela contribuição aqui com as nossas plaquinhas e também do nosso time aqui, da Gabi e do Karnal. Queria começar com a Gabi primeiro. Pareço princesa, mas sou zica. Eu vou deixar você se defender nessa daí. Olha, até o estereótipo de princesa é um estereótipo que vem sendo desconstruído nos últimos anos, né? Mas eu acho que a minha aparência, no geral, gera nas pessoas uma expectativa de docilidade, de uma mulher que precisa ser cuidada, que precisa de alguma maneira ser salva. E aí, quando eu me posiciono de forma muito firme, muita gente se assusta. Então, gera aquele ruído diante de uma expectativa frustrada. Pois é, Karnal, sou nerd, mas adoro malhar. O meu personal ficaria furioso, ele dizia, adoro treinar, mas botaram pra mim a plaquinha malhar. Eu não sei bem o que é zika que ela falou. Zika parece uma doença. Tem uma também. Mas zika é mais descolada, não princesinha. Então... E tem o estereótipo de zika também, de complicado, né? Sim, que também não deixa de ser uma verdade. Pode ser também. Mas eu prefiro dizer que é só uma pessoa um pouco mais firme. Eu tô aqui manipulando o rótulo e meu favor. Tô com você nessa. Mas acho que a mais surpreendente é jogar futebol, né? Jogo futebol. Assim, não necessariamente bem, veja bem. Mas... Você não qualificou. Você apenas disse jogo futebol. Fica a critério de quem assiste decidir se bem ou não, mas era uma coisa engraçada, porque antes da pandemia... A gente tinha um time que jogava todas as quintas-feiras. Então era engraçado, né? Porque as pessoas falavam, geralmente o homem que tem o futebol da semana. Eu falava, não. A gente tem o futebol da semana. Eu e meu time das meninas, saudades meninas, a gente pode voltar a jogar quando a pandemia passar. Já pensou seus filhos futuros dizendo, mamãe bate um bolão? Já pensou que legal? Minha filha vai ter uma chuteira, com certeza. Parece que tem um vídeo de alguém jogando bola. Nossa, será que a gente sério tem mesmo que vocês pegaram um vídeo? Nossa, fizeram isso com a pobre Mari? É sério que eles recuperaram esse vídeo? Eu tava aqui falando... Vai direto, princesa, vai direto, só mais você, amor! Amor! Que golaço! Que golaço! Coisa linda de meu Deus! Amorzinho da minha vida! Te amo, mulherão da p***! É que assim, tem uns vídeos rolando assim na internet de Mariana Palma jogando futebol. E assim, a pessoa filma e publica só a parte boa. Então, beleza, vocês querem publicar, eu acho ótimo, porque vai parecer que eu jogo super bem. Então, tô adorando. Você escolhe bem o lance. Exatamente. Bom, gente, a gente vai discutir muito o estereótipo aqui, de que maneira o estereótipo afeta a nossa vida, de que maneira o estereótipo também fala muito sobre preconceito. Vamos começar com o Karnal para entender de onde nasceu o estereótipo. Sabe que o fim do século XVIII é uma era de grandes publicações, época da enciclopédia, é uma época do iluminismo, e aí surge no meio tipográfico francês essa palavra nova, que fala de uma impressão forte, estereotipo, estereótipo, e essa palavra lá no século XX vai ser adaptada em um texto e vai se transformar a partir dessa reflexão em uma metáfora sobre um modelo prévio que as pessoas têm que se adaptar. Os franceses usam uma expressão também, physique de rôle, ter o tipo físico para o papel. Então, no fundo, quando a Gabriela está dizendo o physique de rôle da princesa, então esse é o tipo físico ideal para a princesa. Lá nas plaquinhas apareceu uma pessoa dizendo, eu sou gordo e faço yoga, né? Então, eu não tenho o physique de rôle do yogi, que faz jejuns, mas eu faço yoga. Então, é isso que o estereótipo faz. Ele adapta um tipo e faz com que a gente pense que só existe aquele tipo, o que causa um grande conforto cerebral. E por que a gente cria esses estereótipos, Gabi? Então, eu achei muito legal que a gente quase que fez um caminho, né, desde o programa de ontem para esse, porque a gente estava falando de todos os nossos mecanismos cerebrais automáticos que fazem aqueles julgamentos instantâneos, sem a gente perceber, para tornar o mundo um lugar, mais confortável, para que a gente consiga viver. Esse é um mecanismo adaptativo, inclusive. A gente precisa dos estereótipos para sobreviver, considerando a nossa evolução. Então, a gente cria grupos e a gente vai categorizar essas pessoas de acordo
acordo com cada grupo. O grande problema é que isso é uma maneira de simplificar um mundo que é complexo. Então, a gente tem que estar pronto, apesar de nós já termos conhecido todos os nossos mecanismos para a gente permanecer nas nossas crenças. Então, a dificuldade que a gente tem de mudar de ideia, mesmo quando uma evidência se apresenta nesse sentido, para que a gente não fique escravo do estereótipo, porque simplificar o mundo que é complexo vai fazer com que, em várias ocasiões, nós estejamos errados. E aí a gente precisa entender os indivíduos na sua complexidade e, mais que isso, nos entender na nossa complexidade e tomar cuidado, principalmente quando a gente tem ascendência sobre um indivíduo em formação, para que a gente não limite as suas possibilidades por colocá-lo numa caixinha muito rígida. A gente tem que entender que é muito mais do que o rótulo que colocam na gente. Bom, nesse programa hoje a gente vai falar sobre vários tipos de estereótipo, a gente vai falar sobre mercado de trabalho, de que maneira o mercado de trabalho espera que o funcionário se apresente. E a gente montou também, a gente não, né? Porque a produção bem me excluiu dessa produção aqui. Todos nós, né? Vocês também, porque eu falei, gente, a Gabi e o Karnal, eles podem adivinhar. Eles falaram, não, você vai entrar na brincadeira também. A brincadeira é a seguinte, a produção reuniu 5 pessoas e a gente vai conhecer a partir de agora, e nós 3, eu, Gabi e Karnal, vamos ter que adivinhar a profissão de cada uma delas. Você de casa também pode participar. Aqui, ó, o nosso Mostra teste. Aí. É que eu já assinalei alguns, eu tô com gente, medo de vocês me copiarem. Ela nem zica, viu zica direito. Porque já que é estereótipo, vamos trabalhar direito, só com foto. É zica, o Karnal. Amei. Bom, vamos ver então a primeira foto. Olha ali, o Diogo. Vamos olhar bem a foto do Diogo e imaginar qual é a profissão do Diogo. Próxima foto. De quem é a próxima foto? Stephanie. Temos a próxima foto da Stephanie ali em Nova York, nos Estados Unidos. Qual será a profissão da Stephanie? Juliana, também nossa personagem aqui. Você de casa aí tá acompanhando para anotar qual é a profissão que você acha que a Juliana tem. E o próximo é o Adalberto. Adalberto, muito simpático. Qual será a profissão de Adalberto? E por último, Maria de Fátima. Ai, Maria de Fátima, que simpatia! Gente, e agora? Calma, vai chegar no final. A gente vai chegar no final e vai descobrir. Ela tá ansiosa, gente. A gente já viu quem são os personagens, agora vamos ver a lista de profissões pra gente ligar esses pontos. Você também aí que tá acompanhando a gente, ajude o CNN Tonight aqui a ligar esses pontos. Olha lá, então a gente tem, de um lado, o nome dos nossos personagens e do outro, as profissões para você fazer a sua ligação ali. Então tem barbeiro, pianista, professor de educação infantil, médico, miss ou mister. Ao longo do programa, a gente vai conhecer a história de cada um e também mostrar quais foram as nossas escolhas aqui, minhas, da Gabi e do Karnal. O Karnal tá realmente concentrado, perceba. Eu já respondi tudo, ou seja, eu sou a pessoa que vai mal na prova, por quê? Porque é ansiosa. Gabi, eu olhei a lista pelo de menos profissão. botou nome na prova, o que irrita tanto um professor, botou nome na prova. Você ia mal em prova, Gabriela? Você sabe que no meu exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eu acabei antes do tempo mínimo para levar o caderno, né? Que aí você consegue olhar o gabarito. Eu tenho o caderno até hoje, eu posso tirar uma foto, colocar no Instagram do CNN Tonight, já que eu tô mencionando. Eu acabei tão rápido que eu pintei a capa inteira com estrelinhas. Então ele tá todo estrelado. É princesa, não é Princesa, olha aqui. Com estrelinhas e corações, só estrelinhas. Só estrelinhas. Talvez os corações. Bom, gente, lembrando que aqui no CNN Tonight você pode ficar de olho em tudo que tá rolando no programa pelo nosso Instagram, como bem a Gabi lembrou. É só colar lá no @CNN Brasil Tonight, apontar a câmera do teu celular pro QR Code aqui no canto da tela. Eu sempre lembro que fica ali, do lado do Karnal. Eu sou o cara do QR. QR Code, você sempre... Olha lá, já tá ali com a carinha do Karnal e o QR Code. Se vocês olhassem para Leandro Karnal, vocês imaginariam... Ele tem um estereótipo do cara do QR Code? Tem sim. De Karnal. Se esforçou muito, amei, Karnal. Bom, gente, então tem o QR Code para você acompanhar o nosso Instagram e também ajudar a gente aqui a construir o CNN Tonight. Lembrando que a gente mostrou nossa brincadeira, nosso quiz, e a gente vai revelando ao longo do programa. Agora a gente vai falar sobre um tipo de estereótipo que afeta muita gente, infelizmente, que é o estereótipo racial. E aqui entra também a discussão do racismo estrutural no Brasil. Infelizmente, ainda existe hoje uma atitude muito preconceituosa de estigmatizar a população negra do país. Ladrão, bandido, criminoso. E aí, Karnal, a minha pergunta é, geralmente quem defende esse tipo de ideia não conhece esses grupos além desses estereótipos.
A primeira questão é que o estereótipo funciona como um reforço social, e é bom que você tenha usado a expressão racismo estrutural, porque o racismo no Brasil, que não é o nosso tema principal hoje, mas será em breve, o racismo não é a posição de um indivíduo. Ele é uma estrutura social, cultural e econômica que reproduz essa exclusão. Então, as pessoas, por desconhecimento, é uma das bases do estereótipo. Todas as ideias que eu tenho sobre grupos judeus, homossexuais, negros, elas são baseadas em desconhecimento. Se eu conhecesse mais, eu não teria nem preconceito, nem usaria estereótipos. E aí, o meu cérebro funciona a partir da minha ignorância e da minha necessidade de estabelecer um julgamento rápido. O estereótipo é uma tentação cerebral. O cérebro ama fazer estereótipos. O cérebro aprendeu muito cedo a identificar tipos e ter atitudes diante dos tipos. Há pessoas que acham que isso vem da pré-história. Um homem de Cro-Magnon tem que olhar para um Neandertal e dizer de longe, aquele é perigoso. Ele não pode refletir, chamar para um piquenique, ele tem que de longe estabelecer. E que esse comportamento primitivo, ele existe até hoje. Então eu olho para uma pessoa e por vezes é muito curioso, né? Você usa o estereótipo para enganar as pessoas. Muitos assaltantes de bancos já utilizaram o recurso de colocar uma mulher clara, muito bem vestida, para ter um problema na porta do banco e o policial, o segurança, chega lá e fica muito atento, porque dali não pode vir perigo. É exatamente dali que vem o perigo, porque eles trabalham com a ideia do estereótipo. E a gente reconhece aqui na mesa, quando a gente fala de racismo estrutural, que somos pessoas brancas e por isso a gente vai trazer para a discussão daqui a pouquinho alguns depoimentos e também vai conversar com o Pedro Borges, que é ativista, para a gente conseguir falar sobre isso de um jeito mais amplo, de um jeito melhor. A questão é, Gabi, esse tipo de estereótipo, esse tipo de preconceito, ele também se reflete muito nos números de violência policial, né? Sim. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode pensar quando a gente fala de violência policial e de sistema de justiça criminal. Uma primeira coisa é a questão da representatividade. Então, você muito bem observou que somos 3 pessoas brancas numa bancada, que por isso nós vamos chamar outras pessoas para que nós possamos discutir esse tema com representatividade. Se a gente pensa na sociedade estruturada como ela é, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente também precisa pensar na presença de pessoas negras nas universidades, na presença de pessoas negras nos órgãos mais altos da estrutura judiciária do Brasil. Então, no geral, quem são os nossos juízes? Quem são os nossos desembargadores? É só olhar uma foto, por exemplo, da composição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a gente vai ter essa resposta. A grande maioria, se não todos os membros dos tribunais, é branca. E aí a gente começa a entender que existe um problema quanto a maioria das pessoas que julga é de uma cor e a maioria das pessoas que sofre a punição, que está cumprindo pena no Brasil, é de outra. E isso começa a reforçar estereótipos que não têm nenhuma relação com a realidade, mas que vai contaminando a visão dos operadores do direito. Então eu estou aqui com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Das pessoas mortas pela polícia, 99,3% é homem. A maioria é negra, 75,4%. As vítimas, no geral, também são jovens. Então, a gente tem um grupo preferencial, que são homens, jovens e negros. Quando a gente vai olhar para a composição do nosso sistema carcerário, grande parte do nosso sistema carcerário é ocupado por pessoas presas por crimes relacionados a drogas. 39,42% do nosso sistema carcerário é ocupado por pessoas presas por esses crimes. Se você for analisar as pesquisas sobre a ocorrência padrão por tráfico de drogas, e lembrando aqui que a Lei 11.343 de 2006, ela não traz critérios objetivos para diferenciar o que é porte para uso pessoal e o que é tráfico de drogas. Basicamente, se você estiver portando a substância, a finalidade do porte, que é para comércio ou para uso pessoal, vai ser decidida pelo operador ali. Primeiro pelo policial, depois pelo delegado, depois pelo promotor de justiça. A ocorrência típica de tráfico de drogas é uma ocorrência que é feita pela polícia militar, ou seja, pelo policiamento ostensivo, não é uma ocorrência em virtude de investigação prévia, no geral feita na rua, e as pessoas são abordadas porque estavam, segundo os policiais militares, em atitude suspeita. O que é a atitude suspeita? Então, aí a gente começa a perceber como a forma como a nossa sociedade está estruturada tem consequências na gestão da nossa política criminal, na gestão do nosso sistema de justiça criminal, que atinge de forma particularmente severa os nossos jovens pobres e negros. Isso a gente vem acompanhando, inclusive, no noticiário recentemente, né? Tem muitos casos de violência policial com jovens negros de periferia.
E a gente crianças, inclusive, exatamente, padecendo dessa violência, né? Muitas crianças vítimas dessa violência. Eu queria citar para vocês um caso emblemático na justiça brasileira. Se a gente pesquisa rapidamente, a gente encontra essa decisão, que foi uma juíza da 5ª Vara Criminal de Campinas, aqui em São Paulo, que numa decisão disse a seguinte frase. Eu vou me permitir ler para conseguir dizer exatamente o que está escrito. Vale anotar que o réu não possui o estereótipo padrão de bandido. Possui pele, olhos e cabelos claros. É o nosso judiciário dizendo pra gente qual é o estereótipo padrão de bandido. Não tem nem o que comentar, sim. né? A gente fica tentando achar palavras para comentar uma fala dessa. Acho que é importante, às vezes, a gente ter algumas falas duras, porque muitas vezes, Exatamente. quando se fala do racismo estrutural, quando se fala desse problema, quando se fala do sistema de justiça criminal que vitima essas pessoas, que atua dessa maneira severa com relação a essa parcela da nossa sociedade, algumas pessoas minimizam esse problema. Então, é importante que nós tenhamos aqui um exemplo claríssimo. Não fui eu quem disse essa frase. Foi, de fato, uma pessoa que integra o Poder Judiciário brasileiro. Vamos incluir na nossa conversa, então, como eu disse, a gente está aqui numa bancada de 3 pessoas brancas falando sobre racismo estrutural, sobre estereótipo racial, então a gente vai incluir agora 3 pessoas que podem, de fato, falar sobre isso. A gente vai ouvir o Bruno Honório, ele trabalha com relações públicas e ele também é pesquisador. E ele falou um pouco com a gente sobre o estereótipo racial e como tudo isso afetou a vida dele numa declaração. A Gabi trouxe uma declaração muito forte, a gente vai ouvir uma agora também do Bruno. A formação de estereótipos contribui constantemente para a normalização das estruturas racistas no Brasil, né? Nós temos aí não só os homens negros que são tratados de forma animalesca ou de forma associada à escravidão, mas também ao estereótipo das mulheres negras que têm seus corpos objetificados o tempo todo, né? Vou mostrar mais um trechinho da entrevista da Simone Sampaio, a Simone que tem uma história muito linda aqui no Carnaval de São Paulo, e da filha dela, que é a Marraia. E ela diz o seguinte, que é preciso romper com o estigma que a sociedade propõe para a mulher negra. Vamos ver. Bom, essa nossa consciência de como a sociedade nos enxergou e ainda nos enxerga, por aqui, importa mesmo para nós continuarmos a nossa árdua diária de fazer com que a sociedade nos enxergue a partir da nossa visão. Porque o que nós exercitamos aqui é a visão de nós mesmos. É importante ser disruptiva, ser ativista, romper com esse estigma do que a sociedade propõe e espera da mulher negra. Que ela seja só corpo, que ela nunca fale. Somos muito mais a apresentar. Não é só o estereótipo, é a expectativa que a sociedade tem, né, Karnal? É um tema até doloroso para desenvolver. Eu pego a fala excelente anterior do Pedro, a fala das duas. Eles tocaram em todos os pontos. Um sentido histórico de naturalização do preconceito, a elaboração de teorias racistas, que não, particularmente no Brasil, de um país de maioria negra, é mais doloroso nesse campo, mas vamos lembrar que esse racismo envolveu indígenas, esse racismo envolveu, inclusive, a análise de certa elite brasileira sobre o fato de termos colonização portuguesa, teoria das 3 raças tristes, a reunião do pior dos mundos, né? Negros primitivos, indolentes, indígenas pré-históricos, portugueses medievais, toda a construção desses discursos que incide dolorosamente e maciçamente sobre negros é muito complicado e ele envolve naturalmente um medo. O medo de um país que usa o trabalho negro em larga escala desde o século XVI até hoje e que precisa introjetar nos negros, porque o nosso tema é estereótipo, apesar de aqui estar muito relacionado com racismo, e precisa introjetar no negro uma diminuição da sua estética e da sua capacidade. Então, acho que a vitória do racista, ou a vitória do machista, é quando ele consegue que o negro ou a mulher aceitem isso. Então, essa é a grande vitória. É uma questão, e as duas estavam dizendo, né? A mulher negra precisa reagir além do papel esperado. Me causa dor pessoal tocar num tema que é fundamental. Eu queria ouvi-los mais, aprender mais com eles, mas a pior coisa que acontece ainda é talvez uma pessoa negra achar que uma pessoa clara é melhor, ou mais bonita, ou que o cabelo é superior, ou a capacidade intelectual. Eu vi um depoimento na internet de uma pessoa que dizia: o que você faria se o Brasil não fosse mais racista? E você espera, como eu sou historiador, dezenas, um presidente negro, um Supremo dominantemente negro? Não,
Foi muito simples. Uma pessoa disse, eu poderia correr na rua sem ser parado. É muito doloroso isso. Nossa, a gente engole seco. Eu sempre, enfim, porque a violência policial é um tema que me toca particularmente, sempre falo na condição da mãe negra, com os teus filhos sendo o alvo preferencial da polícia. Podendo você chegar em casa e correr o risco, tem, enfim, casos que nos sensibilizam demais, mas imagina você estar nessa condição. É muito doloroso, porque significa, para que a gente ouça e debate, ter consciência do que é o privilégio da branquitude. Eu posso correr à vontade nos Jardins de São Paulo, né? Eu vou olhar para a polícia que para como uma aliada. Eu vou olhar para o carro da PM como um suporte à minha segurança. Eu olho para a polícia como segurança. E tem gente que olha com medo. Que um policial vai botar seu joelho ou seu pé no seu pescoço e vai matá-lo. É extraordinário isso, é inaceitável. E aí, veja que nós nem estamos discutindo racismo, nós estamos discutindo uma das portas de entrada do racismo, que é o estereótipo. E esse estereótipo para negros, para mulher negra, para pobres, para nordestinos, para gays, para judeus, esse estereótipo é algo que mata pessoas, não é só uma posição cultural, ele é assassino. Então, no tribunal do estereótipo, você já é parado e julgado. Deixa passar o Leandro. Né? Segura aquele outro rapaz, aquele é perigoso. Então isso é muito incômodo. Nós precisamos debater esse tipo de questão, ela é muito urgente nesse país. A caminho de uma aula ou alguma coisa nesse sentido. Fica aqui a minha sugestão para a gente fazer um programa então no Brasil sobre erro judiciário. A gente pode contar algumas histórias e a gente vai ter muito o que falar. Sabe o que eu só queria dizer? O Karnal falou sobre a possibilidade de alguém acabar com a sua existência e ele falou num sentido muito literal e doloroso. E eu estava pensando, desde que eu ouvi a fala da Simone, que ela fala sobre o estigma de acabar com a existência também no plano simbólico. Então, me lembra do Irving Goffman, que escreveu O Estigma, Traços de uma Identidade Deteriorada. Ele vai falar justamente da interação da pessoa estigmatizada com o rótulo que lhe é atribuído, esse processo de despojamento da própria identidade para assumir a identidade estigmatizada. Então, a pessoa passa a se comportar de acordo com aquilo que ela vê como sendo o que esperam dela. E isso limita a existência, isso acaba com a existência num plano simbólico, mas muito importante, que é com relação à mulher negra ter um espaço para ocupar. E por isso que é tão importante a gente falar de políticas afirmativas, de medidas que garantam representatividade, porque a gente precisa ter nossas crianças e jovens negros olhando e vendo onde eles querem chegar, e não com espaços pré-determinados para ocupar. Quando a gente fala do estereótipo da justiça criminal, é você atribuir um rótulo de desviante e a pessoa se comportar de acordo com aquilo. Você está criando o desvio. Com a sociedade com a estrutura que tem. Inclusive, na entrevista do Bruno Honório, você acompanhou a primeira parte da entrevista, e ele falou ali sobre o apelido de macaco na infância, uma declaração super forte. E aí ele também falou sobre o mercado de trabalho, que é um assunto que a gente vai também conversar aqui no Tonight. Vamos ver o trecho que ele fala sobre mercado de trabalho e também sobre o estereótipo racial dentro disso. Vamos ver. Esses estereótipos se encontram nos mínimos detalhes, desde a mesa de trabalho, quando você não acredita que aquele profissional negro que está na mesa é de fato quem está comandando aquela reunião, ou quando você simplesmente ou inconscientemente duvida da capacidade daquele profissional só simplesmente por conta da cor da pele dele. E você acha que ele não merecia estar ali ou que ele deve estar enganando alguém para ter chegado ali, né? Principalmente mulheres negras, as quais são culpadas quando chegam em cargos de gestão de terem conseguido isso de outras formas, a não ser menos a forma profissional, menos por sua competência. Que sensação horrível, né? A pessoa olhar para você com a sensação de que você não merecia estar ali. Eu tenho uma amiga que já deu entrevistas aqui na CNN, Alessandra Lojas, e ela começou a pensar sobre essa questão porque ela estava ligada a funções diplomáticas, o marido é branco, ela ficava de pé na porta para receber, como manda etiqueta, junto ao marido, e diz que aqui no Brasil é frequente que cumprimentem o marido dela e deem a ela o casaco para guardar. Ela é uma mulher linda, elegantíssima, muito bem formada, cultíssima, mas aí vem a questão do estereótipo, né? Todos nós podemos ser alvo de julgamentos estereotipados. Mas como ele dói em uma pessoa que já tem a fragilidade na construção da sua identidade e da sua autoestima. É recente o hábito de fazer bonecas com um fenótipo negro. É recente esse hábito.
nós tínhamos apenas bonecas loiras e fazíamos crianças negras brincar com bonecas loiras. É recente o fato de que cabelos negros não precisam mais ser adaptados a uma estética branca. É recente isso. Não é recente a inclusão de história da África nos livros didáticos, a não ser pela escravização. Ou seja, falar de culturas, civilizações africanas, é tudo muito recente. E, acima de tudo, esse é um tema, enquanto o Brasil não colocar fundo a mão nessa ferida, nós não seremos um Estado democrático de direito de verdade, porque nós continuamos excluindo muita gente, demais, a maioria da população. E parte do nosso papel aqui no Tonight é falar sobre isso, discutir racismo estrutural, discutir esses assuntos, e você que vai acompanhar aqui a nossa programação vai também acompanhar, que a gente vai ficar em cima desses assuntos, sempre com convidados aqui para enriquecer a nossa discussão. Bom, vamos conhecer, então, a gente está falando sobre estereótipo, falamos sobre o estereótipo racial, que é um estereótipo que pega na ferida, que dói bastante. A gente trouxe convidados aqui para ajudar a gente a discutir sobre isso, e agora a gente vai entrar na questão do mercado de trabalho, que foi uma discussão que o próprio Bruno trouxe para a gente. Vamos conhecer, então, o primeiro personagem do nosso quiz de profissões. Você que acompanhou aqui o Tonight desde o começo, a gente está fazendo uma brincadeira hoje com 5 personagens e 5 profissões. E o nosso desafio... Meu, que eu já respondi. Ah, olha só, ela não pode colar? E aí a gente tem aqui, ó, olha aqui, 5 personagens e 5 profissões, e a gente vai ter que acertar a profissão de cada um, e a gente vai conhecer, então, o primeiro personagem, que é o Diogo. Eu quero saber se a Gabi e o Karnal acertaram, porque eu tenho certeza que eu acertei ou não sei. Vamos ver. Errei. Olá, tudo bem? Meu nome é Diogo Rabelo, tenho 32 anos e sou médico. E também tenho 15 tatuagens. Tenho tatuagem no pescoço, na mão, no braço, no corpo todo. No começo, como médico, as pessoas achavam meio estranho. Eu cheguei até a ser despedido de um hospital. Mas, durante essa trajetória toda, eu consegui conquistar o meu espaço e respeito, tornando referência no que faço hoje. Errei. Eu errei também. Eu acertei. Ah, exibida. Tenho provas. O que você colocou? Como ele apareceu na primeira foto com uns bancos, eu imaginei que fosse um salão de beleza. Por isso eu botei como barbeiro. Mas isso é uma questão, quando ele falou da tatuagem, que eu posso falar muito sobre isso, porque eu tenho um monte de tatuagem e, como jornalista, muita gente me manda mensagem e fala: Mari, mas eu quero fazer jornalismo e quero fazer uma tatuagem. O que você acha? E eu sempre respondo: gente, façam o que vocês quiserem, sabe? Porque o que eu fiz é respeitar a minha vontade, e eu consegui achar o meu espaço dentro do mercado de trabalho com a tatuagem aparente no braço. Então, a gente tentar combater esse estereótipo e tentar romper essa barreira, como o próprio Diogo faz na profissão de médico, né? Nossa, eu na advocacia, então, tanto que me disseram que eu tinha que corta o cabelo, prende o cabelo, faz o coque, usa roupas mais sóbrias, e eu lá no tribunal com minha saia cor-de-rosa dizia: olha, o meu estudo sobre o caso segue sendo o mesmo, o fato de eu estar com uma tiara na cabeça não está desoxigenando o meu cérebro, tá tudo bem, é só um adereço. Respira, que vai ficar tudo certo. Daqui a pouco vocês acostumam com essa figura aqui. Dá um tempinho, né? Eu lembro que quando eu apareci na televisão, uma senhora ligou pro meu chefe e falou: ela precisa tirar esse arame do nariz. Um piercing. Todo discretinho. O Cardão nem sabia que eu tinha piercing no nariz. Imagina, já tinha reparado? Não subestime meu olhar. Já tinha reparado? Na verdade, eu nunca passei, eu não tenho tatuagem, também nunca me mandaram cortar o cabelo ou prender. Por que será? Não sei. E eu venci logo, deve ser bom cortar o cabelo. Mas, Mari, os seus brincos hoje, você sabe que eu tenho uma foto que eu uso muitas vezes, eu tô com um brincão também, assim, brilhante. E aí, quando eu aceitei o convite para ser colunista de um jornal, uma pessoa me mandou uma mensagem falando: olha, acho melhor você trocar a foto, porque esses brincos, não sei, acho que tem um problema com a seriedade que você passa. Eu falei: foi de propósito. Eu decidi conscientemente. Então eu sempre... Foi uma escolha. E é engraçado, porque a senhorinha falou: ela tem que tirar o arame do nariz, e 6 meses depois eu recebi um monte de mensagens de senhorinhas falando: eu vejo a minha neta em você. Então a gente tenta romper essas barreiras com jeitinho, né? Falando de estereótipos.